Nesse momento a gente vai começar a discutir o princípio das trocas de calor, que é um assunto muito cobrado em questões envolvendo calorimetria, onde um dos nossos possíveis objetivos é de determinar a temperatura final de uma mistura de dois corpos que são colocados em contato. E aqui, essa mistura, vamos colocar nesses termos, vai ser representada por um recipiente que contém água em seu interior. Vamos imaginar um copo que tem água a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E aí eu vou pegar e vou mergulhar um pedaço de metal bem quente, pode ser o alumínio, por exemplo. Esse alumínio está numa temperatura inicial de, digamos, 200 graus Celsius. Alumínio a 200 graus Celsius. E aí o que acontece é que, como a água está numa temperatura, como o alumínio está numa temperatura bem mais alta do que a água, é de se esperar que a água, depois de certo tempo, tenha sua temperatura aumentada e a temperatura do alumínio tenha sido reduzida. Essa situação em que a temperatura do inicialmente mais frio aumenta e a temperatura do inicialmente mais quente diminui, sugere que o alumínio está fornecendo energia para a água e a água está assimilando essa energia fornecida pelo alumínio. Esta assimilação de energia por parte da água tem como resultado um aumento da temperatura e a perda de energia por parte do alumínio tem como consequência uma redução da sua temperatura. Nessa situação, onde esta energia que é transferida espontaneamente do corpo inicialmente mais quente para o corpo inicialmente mais frio, nós chamamos de calor. Isso nós já tínhamos visto quando estudamos escalas termométricas. Lá foi, se eu não me engano, a primeira videoaula que eu postei no meu canal do YouTube. Só que o que acontece é que o alumínio não vai dar calor para a água para todo sempre. Vai chegar um momento em que o alumínio interromperá o fornecimento de calor para a água e a água vai deixar de ganhar calor por parte do alumínio. Neste momento, onde um não tem mais nada para dar e o outro não tem mais nada para receber em termos de calor, nós dizemos que este sistema atingiu uma situação conhecida como equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é uma situação em que dois corpos trocam calor entre si até atingirem a mesma temperatura. Então, um dos nossos possíveis objetivos é justamente determinar que temperatura vai ser esta em que os dois corpos vão atingir, temperatura essa que será comum aos dois, e quando isso acontecer, eles vão deixar de trocar calor entre si. Para determinar essa temperatura, nós primeiro temos que fazer a seguinte consideração. A gente vai imaginar que este sistema aqui, que engloba a água e o alumínio, está dentro de um recipiente conhecido como recipiente adiabático. Recipiente adiabático é aquele que não permite as trocas de calor com o ambiente externo. Então imagine esse sistema dentro de uma caixa de isopor de paredes bem grossas. O isopor, atuando como um excelente isolante térmico, vai meio que impedir a entrada de calor do meio externo e impedir a saída de calor para o ambiente externo. Claro que essa é uma situação ideal, porque não existe isolante térmico perfeito, mas numa idealização tudo é possível, convenhamos. Então, nessa situação, esse sistema que está trocando calor vai trocar calor apenas entre si e não com o ambiente externo, tendo em vista que isso vai estar dentro de um recipiente adiabático. Geralmente é feita essa consideração, onde o termo adiabático, repito mais uma vez, não haverá troca de calor do sistema com o ambiente externo. Muito bem, como é que eu faço para determinar essa temperatura de equilíbrio térmico? Para isso, nós recorremos ao princípio das trocas de calor.
que afirma que se o recipiente, se o sistema é termicamente isolado, a soma de todas as quantidades de calor envolvidas nesse sistema vai ser exatamente igual a zero. Dizer que a soma de todas as quantidades de calor envolvidas é igual a zero é um tanto quanto vago, pelo menos de início. Só que quando a gente for fazer exercício de trocas de calor, é que realmente vai ficar mais evidente de que forma nós podemos utilizar aquele princípio em prol da determinação dessa determinação de temperatura de equilíbrio térmico. Uma outra observação importante é que esta mistura de água com ferro com alumínio está dentro de um recipiente que é o recipiente adiabático, também chamado de calorímetro. O calorímetro é o recipiente adiabático que eu mencionei, que nunca vai permitir a troca de calor com o ambiente externo, mas o calorímetro pode trocar calor com aquilo que está dentro dele. Então o recipiente nunca vai trocar calor com o ambiente externo. O que está dentro do calorímetro, dentro desse recipiente, nunca vai trocar calor com o que está no meio externo, mas pode trocar calor com aquilo que está dentro dele. Então isso significa que o copo, que aqui está, que faz o papel do calorímetro, que abriga, mistura água e alumínio, pode trocar calor com a própria água e com o próprio alumínio. Na verdade, pode como não pode, pois há dois tipos de calorímetro. O primeiro deles, o calorímetro ideal, que é aquele que não troca calor com a mistura que está dentro dele. E aí é feita essa consideração dizendo que a capacidade térmica deste calorímetro é desprezível. Como pode acontecer da gente ter um calorímetro real ou um calorímetro não ideal? Ou real, como eu mencionei. Esse calorímetro não ideal é aquele que pode trocar calor com aquilo que está dentro dele. E aí, a capacidade térmica dele, a capacidade térmica, naturalmente, não será desprezível. Não desprezível. Aí está. Isso aqui é importante também, você saber quando que a capacidade térmica do calorímetro, do recipiente que abriga a mistura, vai ser realmente relevante para o problema ou não. E eu já posso lhes adiantar o seguinte: quando o problema é informar a capacidade térmica do recipiente, é porque certamente ela deverá ser levada em consideração. Mas isso no futuro, numa possível videoaula, a gente pode ver de que maneira isso pode ser cobrado, de que maneira a gente trabalha com essa informação. Então isso aqui é importante também. Outra observação é que vocês têm que ter uma certa noção se o resultado que vocês chegaram faz sentido ou não. Então eu costumo dizer que a temperatura de equilíbrio térmico, salvo algumas situações extraordinárias, é uma temperatura que sempre vai ser algo entre a mínima e a máxima. Como assim temperatura de equilíbrio é uma temperatura entre a mínima e a máxima? Nessa situação, espera-se que a água troque calor com o alumínio sem mudar de estado físico. A mesma coisa com o alumínio. Então isso significa que a temperatura de equilíbrio térmico tem que ser maior do que a mínima é essa, e tem que ser menor do que a máxima. Nesse tipo de situação, se a gente calcular a temperatura de equilíbrio der 20 graus ou menos, certamente a gente fez alguma coisa de errado. Calculando a temperatura de equilíbrio e deu 200 ou mais, certamente tem alguma coisa de errada. Então essa concepção do que pode e o que não pode de temperatura de equilíbrio térmico é importante para vocês saberem se o resultado que vocês chegaram faz sentido, é coerente com aquilo que o problema deu ou não. Então esses valores possíveis para a temperatura de equilíbrio também são importantes. Por hora, eu encerro essa videoaula sobre o princípio das trocas de calor. E aí, à medida que a gente vai fazendo o exercício, ó, que eu vou fazer
nas próximas videoaulas que eu postarei sobre calorimetria, vai ficar um pouquinho mais claro.